Brasil é corriqueiramente conhecido, é uma coisa que a gente estava conversando até no off ali, é muito difícil de explicar para quem não é brasileiro, né? Nós vivemos a era, desde sempre, do manicômio tributário, né? Digamos assim. Antes da gente falar sobre o que a reforma vai fazer, o que que você, se você tivesse que apontar um único aspecto de falar assim, cara, isso aqui realmente é o grande problema da atual política tributária do Brasil hoje. Sem viés político, sem nada disso, uma visão de tributarista, Fred. Um ponto específico desse manicômio tributário aí. O que que acontece? Hoje a gente tem mais de 5.500 municípios, a gente tem 26 estados mais um Distrito Federal e ainda tem a União Federal. Então a gente tem esses entes federativos, são muitos entes federativos, cada um com a sua autonomia de tributar, né, dentro dos limites impostos pela Constituição Federal. Então, quando uma empresa estrangeira chega no Brasil e vai atuar em nível nacional, se ela presta serviço, ela tem que conhecer as legislações de mais de 5.500 municípios. Cada um com as suas particularidades, cada um com as suas exigências. Se ela atua em vários estados, a parte do ICMS, que é uma parte super complicada, ela tem 27 legislações diferentes. Então a gente tem uma fragmentação muito grande da legislação. Isso complica demais. E outra coisa que eu acho que realmente dificulta é a nossa cultura de complicar o que era para ser simples. Eu acho que isso começou com a vinda de Dom João VI para cá, sabe? Quando ele veio, que ele atravessou o Atlântico, toda aquela corte, e ele chegou no Rio de Janeiro tendo que arrumar lugar para todo mundo e criar aquela burocracia estatal para acomodar todo mundo que saiu de lá da Europa, fugindo de Napoleão, enfim, eu acho que desde lá a gente não consertou esse vício de ter uma máquina agigantada, enfim, burocrática. E aí a gente começa a ter uma tendência muito forte a complicar as coisas, burocratizar as coisas. E o Brasil não é diferente. Então, apesar da a gente ter essa fragmentação, que é um problema sério, mas a gente tem um outro aspecto que é muito interessante, que são as emendas, os puxadinhos que vão sendo feitos nas legislações ao longo do tempo, puxadinhos que vão levando aí a uma complexidade maior, porque você vai criando várias exceções, vários aspectos de atenção que são feitos. Por quê? São grupos políticos, grupos econômicos, aliás, né, que movimentam ali os lobbies, enfim, e fazem passar um artigo que favorece um determinado segmento, depois colocam um outro detalhe que vai favorecer o outro segmento, aí começa a ter várias coisas, enfim, artigos soltos, às vezes em legislações que não tem nada a ver. Você chega assim, a legislação final do ano é um barato. O cara fala assim, vamos supor, faz uma homenagem a fulano de tal e dá outras providências. Essa dá outras providências tem um artigo lá no meio mudando um artigo de uma legislação tributária que cria uma exceção tal, cria uma exigência adicional para determinada coisa. Isso é um problema sério. E o terceiro ponto que eu destaco também aqui, que é bastante complicado, tem a ver com esse nosso sistema digital. Porque como é que funciona a fiscalização hoje? Hoje, você é fiscalizado por aquilo que você declara, não pelo que você esconde. Então, o fisco te obriga a dar uma série de informações para ele poder te fiscalizar. E essas informações não são nada simples de serem prestadas. Você tem que abrir sua vida hoje em dia para o fisco. Então, as empresas têm obrigações, isso se chama obrigações acessórias, né? A gente tem a obrigação principal, que é pagar o tributo, e as acessórias, que é cumprir as formalidades relacionadas àquilo. E essas obrigações acessórias, elas são muito detalhadas, muito complexas. Elas têm, além de serem difíceis de ser geradas, né? Elas têm periodicidade mensal, muitas delas têm periodicidade mensal. Então, acabou que, por exemplo, o profissional da contabilidade basicamente acaba virando um despachante do Uhum, governo. É um despachante que vai lá, reúne informações, organiza e manda para o governo. E quando vê, já está na hora de mandar de novo. E quando vê, uhum. já está na hora de mandar de novo. E você fica alimentando a fiscalização de dados. Então, uma empresa estrangeira realmente estranha. Por quê? Porque você tem uma legislação que é gigante e é esparsa, espalhada. Né? Você tem que montar um quebra-cabeça. Ela muda a todo momento. Todo momento muda. Tudo muda, mas é muito. O ritmo da alteração legislativa aqui Isso é aqui é complexo. gigante, é gigante. Então você tem que ficar acompanhando muito aquilo ali. E você tem uma obrigação de fazer declarações e transmitir declarações para o governo muito intensa, muito forte. Então, o custo de manter um setor fiscal contábil é alto. Uhum. E as empresas realmente, assim, o Brasil, eu estava comentando, né, nos bastidores aqui, os brasileiros que vão trabalhar lá fora, eles dão
de 1.000, né? Quando vai Exato. trabalhar nessa... Porque está acostumado Exato. com a complexidade tal que quando chega lá, pô, tira aquilo de letra. Acostumar com bom é fácil, É né, cara? exato, exatamente. É isso. E um ponto, Fred, já pegando o gancho da sua fala, do que a gente falou um pouquinho da visão do que é hoje, a reforma tributária, se eu não me engano aqui nas questões das datas, ela foi votada e aprovada no ciclo 24 aí, e algumas aprovações em 25. Algumas alterações da reforma tributária, que foi muito sonhada até, né, pelo empresariado brasileiro de forma geral, para organizar um pouquinho a casa. Mas a gente sabe também que muitas coisas no Brasil, como você disse, elas começam de um jeito e terminam de outro. Exato. E nesse ponto, nessa primeira perna, vamos dizer assim, que nós temos 26 e 27, que eu acho que ela conclui a virada todinha em 2033. Essas datas são corretas, né, Fred? E qual que é o impacto disso que você vê nas empresas já para o ano que vem? Porque as primeiras reformas, depois 26, 27, e lá no final, qual que é o impacto geral? Independente do nicho, tá, Fred? Se é tecnologia, varejo, Tá. enfim. Qual que é o impacto que você vê aí? Que você deve estar estudando isso aí com muita força diariamente, né? Exato. Bom, se a gente for pegar a cronologia, a gente teve a emenda constitucional em 23 e a gente teve a lei complementar 214 agora de 2025 que começou a trazer algumas normas, né, para regulamentar aquilo lá. Mas ainda está longe de ter regulamentação definitiva, enfim, muita coisa ainda precisa ser regulada. Mas é o seguinte, a ordem de transição vai ser, em 2026 a gente vai ter um ano teste. Esse ano teste a gente vai começar com um novo modelo de nota fiscal, já com os campinhos de IBS, CBS e IS, né? Os campos da reforma tributária na nota fiscal. A princípio, em 2026, a gente não vai ter impacto para as empresas econômico, somente de cumprimento de obrigações acessórias, tanto é que se ela cumprir as obrigações acessórias, tirar a nota dela certinho e tal, o governo nem vai exigir economicamente recolhimento de IBS e CBS, porque seria uma alíquota teste muito pequenininha, que inclusive seria abatida nos impostos correntes, não teria impacto financeiro. É um ano de teste, porque o governo, a reforma tributária vai envolver muita tecnologia, então o governo precisa botar isso à prova. É um desafio gigante para a fiscalização também, controlar isso tudo, né? Em 2027, a gente já começa a ter a implementação efetiva. Aí a gente sai com PIS e COFINS morreu, Uhum. e a gente entra com a CBS, que vai substituir PIS e COFINS, né? O IBS, que vai substituir ICMS e o ISS-QN, ele ainda continua com a alíquota teste, pequenininha, assim, insignificante, sem impacto econômico, até o ano de 2029. Quando chegar em 2029, a gente começa com uma substituição gradual. O IBS vai subindo e o ICMS vai descendo, até que você chegue em 2033, no início de 2033, com o ICMS e ISS zerado e o IBS pleno. Então, a partir de 2033, 1 de 33, a gente começa com um novo sistema em vigor. Legal.